Oi, gente de fé, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vou dar algumas dicas para você que tem essa overlock aqui, ó, chinesinha. Eu comprei ela em janeiro de 2024 e confesso que é uma relação de amor e ódio. 50% amor e 50% de ódio. Porque quando ela está costurando, é uma maravilha. Mas quando arrebenta o fio ou quebra a agulha para você ajustar de novo, é um pouco chato. Então, minhas dicas vai ser: primeiro, se você não tem aquela mesa que tem o buraco para com a canaleta para os restos de tecido cair lá, improvisa com isso aqui, ó. Aí evita de estar caindo os restinhos de tecido aqui nela e vai cair uma boa parte aqui dentro desse recipiente. Isso já vai facilitar para a overlock não ficar tão suja e o seu local de costura também não ficar tão sujo. E ainda você pode reaproveitar esses retalhos para usar como enchimento. Outra dica que eu dou: se a sua tem essa tampa aqui, se você quiser, pode tirar, tá? Ela é só mais uma proteção. Por que que eu digo isso? Porque essa parte aqui, que a gente regula ela com esse parafuso aqui, ela tava mais reta. Então, quando eu fechava aqui, quando ia costurando, essa tampa ficava roçando nessas partes aqui. E quando eu vi, tava caindo umas malhinhas de ferro. E eu, de onde é que tá vindo essa malha? Ai, meu Deus, a faca tá batendo em alguma coisa e tal, sei lá o quê. Aí, quando eu abri, costurei com ela assim, eu vi que parou. Então, eu observei que era o costurado, porque ela fica, assim, muito forte e acaba meio que como se fosse desgastando um pouco essa peça. Então, você empurra ela um pouquinho para cá com o parafuso, para que na hora de fechar não fique roçando tanto. Ou se você quiser, você pode tirar, ó. Essa minha, ela tem uns parafusos. Não vai interferir na costura, tá? Eu acredito que é mais como uma proteção para um vento, alguma coisa que não enganchar na linha da agulha. Mas se você tirar, não vai ter problema. Se você não quiser tirar, faz como eu. Coloca essa peça um pouco mais para cá. Outra dica que eu dou: observa aqui quando você for levantar a sapata. Ó, se eu levantar a sapata aqui, eu não sei se vocês estão vendo, é o loop, essa peça aqui, que é onde passa um dos fios da overlock. Se eu for levantar a sapata, ela vai bater nesse loop. Então, o que é que você faz? Você mexe no volante. Quando a agulha abaixa, o loop vai para lá. E aí sim você vai conseguir levantar bem mais alto a sapata para conseguir colocar o tecido, certo? Outra dica que eu dou também: se você não tem ela na mesa, que é essa parte aqui que levanta a sapata, e a gente coloca na corrente com um buraco para você usar o pedal para levantar. A minha, eu não fiz isso. E se você também usa a sua assim, ela tem essa alavanca e tem essa aqui também. Só que essa eu já percebi que ela não levanta muito, ó, não levanta muito. A vantagem dela é que ela fica lá no alto se você deixar, a sapata fica suspensa e só vai abaixar quando você baixar. Mas ela não levanta muito. Então eu gosto muito de usar essa daqui, ó. Eu apertando, ó, vejo o quanto ela já subiu. Tá vendo? Do que com essa outra alavanca aqui que levanta bem pouco. Então, eu uso mais essa alavanca aqui, mesmo na mão, mas eu venho aqui assim, ó, aperto e ela levanta bastante. Com isso, você consegue colocar o tecido melhor, se tem 2 ou 3 camadas, do que quando é com aquela outra alavanca. Outra dica que eu dou para vocês: quando a gente vai trocar o fio e ela tá costurando normal, em vez de você tirar o fio todo, você pode cortar aqui e coloca os fios novos e faz um nozinho. Você vai conseguir costurar normal. O único que não vai passar é o da agulha. Aí você, quando chegar aqui na agulha, ele vai arrebentar por causa do nó, não vai entrar. Mas você aí passa e começa a costurar. Então, você vai trocar o fio assim.
Mas, se por acaso você estava costurando e seu fio arrebentou, uma boa parte você, quando vai ver, é porque um desses dois fios, não foi a linha, mas os fios que torou. Aí você vai lá ver no loop se ele está passado, que é sempre no loop que acaba arrebentando. Uma das maioria das vezes, quando você coloca de volta, ela volta a costurar. Mas tem vez que não. Então, aí, nesse caso, você vai ter que tirar todo o fio do caminho e recolocar devagarzinho, que é 90% ela vai voltar a costurar. Eu agora mesmo acabei de colocar o fio na minha, porque ela tinha arrebentado o fio e eu só tinha colocado de volta os do loop e ela não estava costurando. Aí você pensa, ih, minha máquina estragou. Eu peguei, retirei, deixei só o da linha aqui. Não precisa retirar dessas partes aqui não, tá? Eu deixei o da linha aqui. Tirei desse da overlock o fio e deixei ele só aqui. E o de trás também deixei passado aqui. Fui, passei no tensor que tinha ali, vim por aqui, passei dentro do loop e coloquei. Nesse a mesma coisa e por último coloquei o da agulha. E testei agora e ó, ela já costurou, certo? Então, quando arrebentar o fio, não vai mexer logo na posição da agulha. Ah, minha agulha acabou desnivelando, sei lá o que, não. Você tira o tecido, abre aqui de lado, tira se você tem esse reservatório, tira, ou se não tem, já abre aqui e vai olhar se por acaso o fio da overlock torou. Quando eu digo fio, é um desses dois fios aqui, tá? Então, você vai olhar aqui tudinho, como é que tá. Se torou, você tenta passar no loop e ver. Se mesmo assim não está costurando, não se desespera. Você pode fazer no mesmo dia, ou se tá, não tô com a cabeça muito quente, deixa para outro dia, para com mais calma. Aí você tira o fio e depois vai passando devagarzinho, tudinho certinho e tenta costurar, que na maioria das vezes vai dar certo. O ruim dessa máquina que eu percebi é só isso. É quando o fio arrebenta e você vai tentar só passar onde ele arrebentou, às vezes ele não volta a costurar e você tem que ajeitar o fio todinho por todo o percurso, recolocar tudinho e aí sim costura. Se você for costurar também toalha, essa parte aqui, ó, essa parte grossa. Aí você tipo, ah, vou fazer um acabamento aqui na minha toalha ou até algum outro tecido grosso. Que ele aqui, ó, como tá dobrado muito, ele é mais grosso do que esse aqui. Essa agulha que tá nela é a 9014. Ela não vai costurar, vai acabar arrebentando. Então, ou você evita de passar nessa parte grossa, ou você já bota uma agulha mais grossa, que tem agulha de numeração diferente para essa overlock. Depois eu vou fazer um vídeo e colocar aí para vocês, que eu já consegui comprar e testei. Uma outra dica também que eu dou é essa peça aqui, ó. Ela vem aqui na frente e é como se fosse para passar a linha da agulha. Não coloquem, sua linha vai arrebentar direto. Eu já tinha visto pessoas falando isso e quando eu tentei colocar na minha, não costura, arrebenta. Então, você retira ela ou então não passa o fio nela. Já vem direto o fio aqui para essa peça, passa nesse tensorzinho e já vai para a agulha. Não passa nessa peça aqui, que ela vem aqui na frente. Eu, para reaproveitar, eu coloquei ela aqui, já tinha esse parafuso aqui, que é de abrir a tampa. Coloquei aqui para dar uma ajudada aqui no fio, porque senão ele viria aqui reto e eu imaginei que poderia enganchar em alguma coisa. Então, por isso que eu coloquei aqui, que ele dá até uma afastada aqui dessa tampa. Mas, se você não quiser tirar, quiser deixar ela ali, deixa, mas não usa ele, tá? Senão a sua linha da agulha vai arrebentar muito. E outra coisa também, esse motor, ele esquenta se você ficar costurando muito tempo, tá? Porque é um motor doméstico. Então, não force muito sua overlock, certo? Não vá passar 2, 3 horas costurando com ela direto, que o motor vai esquentar. E quando ele esquenta, ele para de costurar. Então, tem que esperar ele esfriar totalmente para voltar a costurar. Então, costura umas 4 peças, aí vai costurar em uma outra máquina, alguma coisa, depois costura em outra, porque é uma máquina doméstica, gente. Se você colocar um motor
daquela máquina que é da mesa, aquele motor grande, aí sim, que essa daqui ela é doméstica por causa do motor, mas ela é vendida como um semi-industrial por causa disso. Ela vem com um motor portátil. Se você colocar aquele motor, que é o que fica preso na mesa, você vai conseguir costurar com ela de boa, porque aquele motor aguenta usar por várias horas. Esse aqui não, tá? Então fica aí de dica. Outra dica também que eu deixo para vocês: tenha sempre pinças. Pode ser de qualquer formato, assim, ela desse estilo aqui, mas tenha sempre pinças, porque para passar o fio e a linha nessa máquina só com a mão não vai dar certo. Você vai precisar de pinças. E também uma lanterna, para que você consiga iluminar bem e enxergar onde vai passar tudinho. Outra dica que eu também deixo aqui. Aí eu comprei a minha overlock e eu não tenho fio, eu só tenho linha. Ah, então não vou conseguir costurar. Não, você vai conseguir costurar sim. Quando eu comprei ela, eu tinha só um fio preto e um fio branco, porque eu tinha comprado faz tempo para costurar malha na máquina doméstica. Então, quando ela chegou, eu acabei colocando um de cada cor, mas teve uma hora que eu também coloquei linha. E ela costura também. O fio da overlock é mais para quando você vai costurar malha. Se você vai costurar tecido de algodão, pode ser jeans, pode ser até uma toalha. Você vai conseguir costurar com os três que sejam linhas, tá? E o fio é mais para quando é tecido de malha. Mas se você tiver já com fio, pode costurar qualquer tecido. Mas só fica uma dica aí para caso você pense, eu só vou conseguir costurar com essa overlock se for fio e uma linha. Se eu colocar os 3 fios, ele não vai costurar. Vai costurar sim. E com essa máquina dá sim para costurar malha, que eu já vi algumas pessoas dizendo que não dava. Eu fiz para mim 2 baby dolls com tecido que estica. A diferença é que você vai ter que regular aqui nessa parte que é esse tensor e o tensor dali, que é o dos loops, para que o ponto fique um pouco folgado. Para o tecido de algodão, você costura aqui com ele um pouco apertado, não é muito, é só um pouco. Para o tecido que estica, você vai costurar com ele um pouco folgado. Aí você vai pegar uma amostra desse tecido e vai costurando. Quando ele costurar certinho, sem ficar pulando o ponto, é a tensão ideal para ela. Quando terminar de costurar a amostra, você dá a esticada, né, que já é um tecido que estica. Se ele não arrebentar o ponto, então tá ok. Se ele arrebentar o ponto quando você esticar o tecido, aí você precisa folgar um pouco até ajustar. Isso vai ter que ser sempre ajustado porque, infelizmente, ela não tem marcação de nada de como você consiga saber em qual parte deixar, igual como é na doméstica. Porque ela não, a doméstica a gente gira o tensor e vai até ser um certo ponto. Esse daqui, daquele outro, não. Você vai apertando, é uma porca e ela pode ir até o final ou folgar demais. Então, isso é na prática, no dia a dia, testando, certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.